Paulo está escrevendo e ele vai falar algo muito importante. Ele vai falar a respeito do espírito da idolatria que existe no mundo, do pensamento idólatra que paira sobre toda a humanidade desde o seu pecado e seu afastamento de Deus. Ele sabia que naquela cidade, na cidade de Roma, haviam muitos deuses e os romanos serviam a todos esses deuses. Então, ele estava escrevendo a essa igreja para ela se proteger da idolatria. E ele vai dizer: todo idólatra é um homem que está escondendo a verdade nas injustiças. Ele não busca ter o conhecimento de Deus. E preste atenção nisso, olha o que ele está dizendo, para explicar o que é idolatria. Ele escreve: porque Deus pode ser conhecido nas coisas criadas, nos mares, nas montanhas, nos rios, na floresta amazônica, no deserto do Saara, nas belezas dos Andes, nas cataratas. Nós podemos ver a criação de Deus, podemos ver a mão de Deus operando. E Paulo escreve: através das coisas criadas ficam indesculpáveis todos os homens de confessarem que Deus existe. É isso que ele está dizendo. Pelas coisas criadas nós percebemos que há um Deus que criou todas essas coisas, que há um porquê por trás disso tudo. Olha o que ele vai dizer: só que os homens rejeitaram esse conhecimento e fecharam a sua mente, pensando ser sábios, se tornaram loucos, porque pegando a imagem de um Deus incorruptível, transformou ele na imagem de um homem corruptível ou de animais. E aqui eu começo a pregar nessa noite. O que é idolatria? Idolatria é algo que eu coloco entre eu e Deus. Idolatria é tudo aquilo que eu coloco no meu caminho ou no meu coração que arranca a presença de Deus. Jesus falou no seu Sermão do Monte: só há alguém que pode competir o coração do homem com Deus, que se chama Mamon. E Mamon, o dinheiro, é um tipo de idolatria. Então, todo Deus que se coloca como uma idolatria, que se coloca a competir o nosso coração contra o Deus verdadeiro de Israel, torna-se logo uma idolatria. E os povos antigos tinham muitos deuses. Você lendo a sua Bíblia, o Antigo Testamento vai apresentar Baal. Baal significava marido. Qual era o significado de Baal? Baal era aquele que queria ser o marido de Israel no lugar de Jeová. Corrupção, adultério. Tinha Moloque, aquele Deus que exigia os sacrifícios de crianças em troca de favores e de bênçãos. E existiam muitos outros deuses que lutavam contra o Deus verdadeiro, o Deus de Israel. No Novo Testamento, Paulo continua falando: olha, os gregos, os gentios, os romanos, eles têm muitos deuses, mas vocês precisam ficar atentos à idolatria, porque vocês estão transformando um Deus incorruptível, infinito, eterno, totalmente santo, totalmente puro, à imagem de homens que são pecadores e de animais. Pastor, mas isso tudo nós já sabemos. Nós sabemos que existe idolatria. Sabemos que existem muitos deuses. Mas nessa noite eu queria conversar algo com você, meu irmão, sobre idolatria, um olhar sobre o eu. Porque corremos o risco, meus irmãos, como seres humanos, de idolatrar uma pessoa, o nosso eu. Corremos o risco de idolatrar a imagem que criamos a respeito de nós mesmos. E que imagem é essa, pastor, que você tanto fala? Pode ser a imagem de um homem caridoso. Pode ser a imagem de uma mulher caridosa, de uma pessoa que ajuda os pobres. Aquela pessoa que ajuda os necessitados, ajuda os desamparados, como diz nas Escrituras, ajuda os pobres e as viúvas. E nós podemos tomar para nós a imagem de uma pessoa caridosa e pensar que isso é suficiente. Nós podemos tomar para nós a imagem de pessoas religiosas,
Pessoas que estão acostumadas a viver na religiosidade e acham que isso é suficiente. Nós podemos tomar para nós a imagem de um bom funcionário, de alguém que é exemplar, de alguém que cumpre o seu horário, de alguém que cumpre as suas metas e por isso é um excelente funcionário. Isso são arquétipos, são figuras, são personalidades que nós mostramos para o mundo. E quando, ouça isso com atenção, quando alguém fala alguma coisa contrária àquela figura que nós montamos, ou algum ato nosso mesmo, alguma atitude, fere aquela persona que nós criamos, aquilo não somente fere a nossa persona, como muitas vezes fere nós por dentro. Vou explicar de outro modo. Eu vou dar um exemplo. Sou um jogador de futebol. Ganharia bem, né? Ia ganhar muito bem. Se jogasse bem também, né? Eu sou um jogador de futebol. Mas eu sou perna de pau toda a vida. E aí, o que eu faço? Eu finjo jogar bem. Entendeu? Eu finjo manjar de futebol. Eu estou sempre no banco reserva, mas eu sempre estou no time campeão. O que é isso? Uma imagem que eu estou vendendo para fora. Aí até certo dia, chega o treinador do time e fala assim, olha, Deus, você, cara, não é isso tudo que tu está pensando. A gente tem um outro time aqui, um time B, você vai jogar nesse outro time aqui, o time B. Só que eu sei que eu fingia ser um jogador de futebol. E em vez daquilo fingir a minha persona, aquilo afligir e perturbar a persona, a máscara, o personagem que eu criei, aquilo fere o meu ego, o meu eu. Por quê? Porque eu me torno aquilo que eu quero mostrar para as pessoas. E nós somos assim, meus irmãos. Nós nos tornamos aquilo que nós queremos mostrar para as pessoas. Se nós queremos que as pessoas vejam em nós uma pessoa boa, nós vamos demonstrar bondade. Mas se nós queremos que as pessoas vejam que nós somos pessoas severas, nós vamos demonstrar cisão. Se nós queremos que as pessoas nos amem, nós vamos dar amor. Mas se nós queremos nos afastar de alguém, logo nós fechamos a cara e afastamos aquela pessoa de nós. Por quê? Porque nós transmitimos aquilo que queremos ser. E por vezes, essa transmissão não necessariamente é quem nós somos. É ou não é assim? Nem sempre a transmissão externa é aquilo que nós somos em essência. E essa personagem vai se tornando um Deus para nós. E nós vamos transformando Deus, à imagem de um ser corruptível. Entenderam? Nós pegamos um Deus infinito, imortal, santo, e rebaixamos ele à imagem de alguém. Porque o único que é digno de santidade, de toda bondade, de todo amor, é Deus. E o pastor Davidson é corruptível. Só que nós queremos vender a imagem do incorruptível. E quando alguma atitude nossa fere essa imagem, nós nos ferimos, porque nós estamos curvados e idolatrados a essa imagem que nós criamos de nós mesmos. Paulo está nos alertando. O que é idolatria? Idolatria é servir a homens, servir a objetos no lugar de Deus. O convite do Evangelho, igreja, para mim e para você, meus irmãos, é ser a imitação de Cristo. É olhar para Cristo e tentar ser como Cristo. Não ser como o pastor Davidson. Quando vocês chegarem no céu, meus irmãos, e eu chegar junto com vocês, que eu espero chegar, não é, Léo? A gente espera chegar junto lá. Amém, igreja? Amém, igreja? Um dia nos encontraremos aonde? Lá na glória, amém? Aí Jesus vai me chamar e vai falar: pastor Davidson, cadê lá o rebanho que você ajudou o pastor Cláudio a cuidar? Eu falei: pastor, está aí, o pessoal está aí.
Mas, pastor Deus, eles estão se parecendo com você, não comigo. Porque nós corremos esse risco de idolatrar quem nós somos, a ponto de colocarmos nós acima de Jesus Cristo. A nossa vida tem que apontar para o Cristo. A nossa devoção tem que apontar para o Cristo. Por que nós queremos ser bons? Porque Cristo, Deus, Pai, é bom. Por que nós somos amorosos? Porque Ele disse, amai o próximo como a ti mesmo. Por que nós doamos? Porque Ele disse, dá sem esperar nada em troca. Por que nós ajudamos? Porque Ele disse, se alguém te pedir para andar 1 milha, anda 2 milhas com aquela pessoa. Então por que nós fazemos o que nós fazemos? Não por nós, mas por Cristo e por quem Ele é para nós. E se nós falharmos, pastor? E se viermos a pecar? E se amanhã o pastor Davidson ofender alguém? Eu sou corruptível. Eu não posso idolatrar a minha personalidade. Paulo está dizendo que aqueles que o entendimento se obscureceu, eles transformaram Deus à imagem de homens. Quem é meu irmão e minha irmã nessa noite que você está idolatrando? Quem é que você tem colocado na frente da presença de Deus? Nós vivemos numa geração, meus irmãos, que se chama a geração do ressentimento. Nunca se ressentiu tanto, nunca se precisou tanto de psicólogo, de psiquiatra, porque as pessoas estão ressentidas, e isso é algo muito sério, não estou criticando isso. Mas por outro lado, as pessoas estão feridas porque elas não têm coragem, meus irmãos, de se olhar no espelho. E se olhando no espelho, nós tiramos a maquiagem. Você já fez um autoexame? Muitos de nós, principalmente os homens, né, meus irmãos, temos medo de fazer um check-up. Fazer exame de sangue, fazer exame de coração. Por quê? Como dizem por aí, vai que eu descubro alguma coisa, né? Está muito bom assim do jeito que está. Aí eu faço o check-up, descobre alguma coisa, ferrou. Por quê? Porque nós não temos coragem de fazer um autoexame, uma autoanálise. Porque, meu irmão, ao fazermos uma autoanálise, nós vamos descobrir as nossas mazelas. Ao nos analisar, nós descobrimos os nossos defeitos. Ao olharmos no espelho, nós vemos quem nós somos. Quando o pastor Davidson se olha no espelho, ele olha que tem 30 anos e já está cheio de cabelo branco. Cheio de cabelo branco aqui nas têmporas. As cães, né? Igual a Bíblia fala, as cães da sabedoria. O irmão Léo, que o cabelo está pretinho ainda. Tu não está pintando não, né, meu irmão? Tem algumas coisas aí, né? Alguns de nós já estão mais carecas. E aí a gente olha para o nosso corpo e nós vemos os nossos defeitos. Quando nós olhamos para a nossa alma, nós vemos os defeitos da nossa alma. Quando nós olhamos para o nosso coração, nós vemos a nossa interioridade. Pastor, então aonde encontraremos auxílio? E aonde encontraremos refúgio? Olhai para Cristo. Olhai para Cristo, o autor e o consumador da nossa fé. O nosso sumo sacerdote, o príncipe da paz, o rei de Israel. Ele é o nosso modelo, ele é o nosso alvo, ele é o nosso guia. Quer vencer a idolatria do seu eu? Queremos vencer a idolatria de nós mesmos? Olhemos para Cristo, irmãos.
Porque enquanto não apontarmos para Cristo, estaremos apontando para nós e seremos como Naamã. Quem é que lembra da história de Naamã? General poderoso, mandava e desmandava, mas quando tirava a farda, tinha o que por baixo? Lepra, corrupção, chaga, odores. E Naamã, ouça isso com atenção. Ouça isso com atenção, meu irmão. Naamã, para encontrar a sua cura, precisou se despir de sua farda. Precisou abrir a sua interioridade e se olhar no espelho e ver os seus defeitos. Precisamos olhar para quem nós somos, para descobrir as idolatrias que nós temos. Os deuses a qual nós servimos, a nossa força, o nosso intelecto, a nossa capacidade, os nossos dons, a nossa aptidão, idolatria. E ao despirmos, descobrimos os nossos postes ídolos. Mas pastor, aonde nós acharemos a saída? Acharemos a saída ao olhar para a nossa interioridade? Não. Uma vez olhando para a nossa interioridade, se despindo como Naamã de uma farda, precisamos mergulhar no rio. E o rio significa a presença de Deus para nós. Uma vez despidos e na sinceridade, precisamos mergulhar na palavra. Precisamos nos entregar nas águas do Espírito. Precisamos abraçar a presença de Deus, despido das nossas vergonhas e dizer: Pai, estes são os meus ídolos. Estes são aqueles a quem eu idolatro. O meu intelecto, a minha força, a minha capacidade, o meu eu, o meu ego. Pai, eu quero derrubar os meus postes ídolos e quero servir ao único Deus verdadeiro, imitando a Jesus Cristo, o meu Senhor. Esse é o nosso caminho, irmãos. Esse é o caminho que Cristo nos proporcionou. Esse é o caminho que Cristo nos convida nessa noite. Porque, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória de Deus incorruptível, a semelhança da imagem de um homem corruptível. Quais são as suas idolatrias? Eu tenho uma palavra para te falar nessa noite como encerramento. Se abra como Naamã. Tira os seus postes ídolos como Abraão e venha para fora seguir o caminho do Deus verdadeiro. Mas pastor, qual vai ser a saída? Deus vai nos dar a terra prometida. Pastor, para onde iremos nós? Deus nos dará a terra prometida. Meu irmão e minha irmã, eu não sei como está o seu coração aqui nessa noite. Eu não sei como tem sido a sua semana. Mas se você fizer como Abraão, pegar os ídolos de seu pai, colocar para fora de sua casa e se colocar no caminho, e Cristo é o caminho, Deus nos mostrará a terra prometida.